Saudações, queridos irmãos e irmãs. Namastê, namastê, namastê. Honrando você, a presença em você, que bom aqui estarmos, amados. Nesse encontro aberto, dedicado ao autoconhecimento, a uma reflexão importante que a gente faz das nossas histórias, questões e da possibilidade, sim, que a vida oferece da gente encontrar uma paz, ainda que o caos. Encontrar o Dharma, ainda que o karma de repente tão denso, seja no sentido individual ou nosso enquanto sociedade e coletivo. Importante é nesse sentido que sim, como não reverenciar o seu interesse, a sua curiosidade, talvez até a sua necessidade de aqui, numa quarta-feira à noite, possibilitarmos essa investigação. Mas, importante, os olhos fechados agora, essa pausa meditativa tão importante para mim, para você, para todos nós. E aí sim, não meramente uma palestra, nem um ensinamento, mas esse propósito de satsang tão fundamental e essencial. Então, com os olhos fechados, amados, respira profundamente, preenche os pulmões, abre o peito, endireita a postura e uma expiração, um descarrego talvez importante, necessário, talvez o dia pesado, a semana pesada, talvez essa etapa de vida tão exigente. Então essa expiração traz não só num sentido orgânico esse descanso, mas essa lembrança também de esvaziamento, de entrega. Tão importante essa abertura, até mesmo nesse sentido da gente sair um pouquinho dos nossos pensamentos e ficar nesse momento meditativo alinhado com o sopro, com a própria respiração. Foca sim, irmã, concentra, irmão, por mais que hajam ruídos ao teu redor, músicas ou latidos, fora e dentro da tua própria cabeça. Fica por um instante com a respiração. E na devida necessidade, inspira grande, expira grande, para criar espaço, abertura. E de repente sim, ainda que tanto barulho, algo em mim silencia. E a capacidade de repente da gente nessa condição de meditação adentrarmos. Ao invés de sempre a persona, o personagem e as coisas de fora. Então todos, confiem com os olhos fechados, aqui, durante esses poucos minutos, antes da gente abrir aqui as nossas telas e se encontrar também aqui no vídeo.
ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند. جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است، اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش Ainda com os olhos fechados, todo mundo, peço a permissão para fazer uma oração, uma prece em nome de todos, aqui pedindo bênçãos. Deus Pai, Criador, vida Mãe, natureza, mestres, anjos, espíritos de luz e todos os nossos ancestrais. Abençoai-nos em nossos esforços, em preparar o corpo, a mente, o coração, a relação, para que a alma evolua a Ti, grande Espírito, grande mistério, Te vejo, nobre silêncio, Te escuto. Estou aqui, aqui e agora, no princípio, agora e sempre. Que assim seja, assim é. Satnam. Sim, sim. Om. Inspira grande, todo mundo. E solta, solta grande também. Com tranquilidade, a gente pode ir abrindo os olhos. Fica bem à vontade de verificar no seu entorno, talvez algo necessário, abrir a porta, fechar a janela, beber um gole d'água, pegar um caderninho de anotação, para que a gente possa, dedicados aqui durante essa próxima hora e meia, aprofundarmos o sentido do autoconhecimento, da espiritualidade e dessa sede de desenvolvimento humano integral. Fiquem bem à vontade, amados, de também abrir aqui a telinha da plataforma, assim como eu vou fazer igual. É sempre bom poder ver vocês também. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Namastê, todo mundo. Namastê, namastê.
Que estejam todos bem, amados. Honrado aqui com a presença de vocês numa quarta-feira à noite que você poderia estar fazendo tantas outras coisas, até por justa causa. Mas, de repente, uma vontade de compartilhar esse propósito de Home Satsang. Eu vou explicar isso, a gente vai dar uma volta tentando entender, né, o porquê isso aqui não é meramente uma palestra ou ensinamento. E por que, de repente, o Marcos se refere a isso, ainda que atividade, como uma pausa. E é tão importante. Home, a gente pode traduzir facilmente do inglês, lar. E satsang é aquela profundidade, sede de profundidade que, de alguma forma, independente de estar consciente disso ou não, ou melhor, independente do nível de consciência que te cabe, como é que tu vai negar a tua sede de profundidade, irmão e irmã? E é tão interessante porque, de repente, a gente pode usar alguns termos sinônimos desse lugar não dual, desse lugar onde a gente pausa um pouquinho do pensador, do fazedor, daquele que está sempre atuando, decidindo, escolhendo, e de repente não, pausa dessa persona e verifica você numa profundidade, numa intimidade, numa sensibilidade, numa simplicidade que te cabe também. Então é bacana, é importante o dar-se conta, talvez antes da gente dar essa volta junto, principalmente vocês que estão aqui talvez pela primeira vez. Tem muitas pessoas e é muito bacana ver os rostos aqui, pessoas que dá até saudade, né? Quando que foi a última vez que a gente se encontrou e teve a oportunidade de um abraço? Mas essa vida hoje em dia é também virtual. E tão bacana, né, da gente poder ter um encontro, ainda que cada um no seu canto, tanto no Brasil, até pessoas que de repente estão em outros países também, e compartilhando, amados, dessa sede de profundidade que nos cabe, de espiritualidade. Isso não significa uma oposição à nossa condição humana, falível, finita, imperfeita. Mas essa profundidade é dar, de repente, uma condição mais favorável de eu, consciência presente, sem as interferências das minhas projeções, ter um reconhecimento, um dar-se conta. E isso é espontâneo. Tem que ser, só pode ser. Não é um dogma, não é uma crença, não é uma influência, não é nada que venha de fora para dentro. Eu sempre gosto de questionar o autoconhecimento nesse sentido de muitas vezes a gente está ligado a informações, a terapeutizações, a reflexões num nível mais racional ou às vezes até sentimental. E autoconhecimento não é só isso não, pode ser isso também. Ou seja, é através dessa persona, dessa pessoa, dessa história de vida, até mesmo desse ego que eu construí. Mas quando a gente fala em autoconhecimento dentro de uma abordagem mais universalista, e talvez eu possa até colocar aqui dentro de uma abordagem que parece que é mais oriental, ou parece que é até mais milenar, e eu tenho cuidado em falar isso porque a espiritualidade, num sentido de profundidade, de essencialidade, não é das tradições do Oriente ou de tradições milenares que a gente tanto busca e tem acesso hoje em dia. Pode ser da contemporaneidade, pode ser do Ocidente, qualquer um, todo mundo, do momento que a pessoa de fato dedica a sua sede uma atenção. Então esse propósito de satsang para mim é esse. Não é meramente o conhecido, mas aquilo que de repente eu adentro na minha intimidade, home, no lar, na morada que me cabe, nessa sede de sat, o que a tradição védica chama essa realidade do ser, essa realidade do self, essa realidade do Atman, essa realidade do eu sou, essa realidade que eu ouso aqui a trazer, não dual, porque ela não é dois, ela é um. Então esse eu desvestido porque eu estou descansando de mim, pausado de mim, e de repente através
dessa reflexão, desse estudo, dessa gnose, desse jnana, a gente adentra. Hoje de manhã, a gente tem nas quartas-feiras, vários de vocês participam, um encontro dedicado à meditação. E eu trouxe para o grupo um comentário daquele historiador hoje em dia bastante famoso, Yuval Noah Harari, e aonde ele, acadêmico, científico, historiador, mas tem na sua busca pessoal por sanidade, vamos dizer, essa relação com o processo, a prática de meditação. No caso, ele é um grande e dedicado praticante de meditação vipassana. E numa entrevista que eu estava escutando essa semana, ele faz um comentário bastante interessante. Ele, fidelizado, praticante de meditação, e um praticante amadurecido. Ele fala que se 8 bilhões de pessoas começassem a praticar meditação, que isso não resolveria as questões e os problemas do mundo. E é muito bacana da gente sair de uma projeção idealizada ou idealista ou utópica e tentar entender o cabimento da meditação naquilo que meditação tem como propósito e objetivo. E é importante, amados, nesse lugar de manifestação onde a encarnação, eu e você, e a vida e o mundo, e o universo, aqui é uma expressão de dualidade e continuará sendo. O karma é um processo de ir buscando equilíbrio para já, logo depois se desequilibrar novamente e de repente mais uma vez equilíbrio e desequilíbrio e saúde e doença e vitória e derrota e sucesso e insucesso e vida e morte. Expressões importantes aqui da minha condição humana dual. E claro que a diversidade vem junto, a pluralidade vem junto. Mas quando a gente fala de meditação, a gente fala de uma mente, por assim dizer, unificada. Ao invés da mente condicionada, a mente ordinária, que se resolve em múltiplas tarefas e vive numa condição de pluralidade, de condicionamento disperso e dispersivo. Por uma questão de sobrevivência, veja bem. Então, quando a gente medita, a proposta é da gente acalmar essa mente pensante, essa mente fazedora, essa mente muitas vezes confusa, tensa, inflamada, reativa. E olha o que eu vou falar aqui, por justa causa, porque a vida é complexa e difícil. Então é natural essa condição da mente ordinária. Na tradição a gente chama isso de manas, de ahamkara, é a mente pensamento, é a mente identidade, é a mente do pensador, que no caso descansado, dedicado, agora eu vou meditar. E importante aqui, não é só uma meditação formal de metodologia, de técnica, de olhos fechados. A gente está falando aqui, claro, da prática, do estudo, mas acima de tudo, de um cultivo de mente plena, que a prática de meditação, a prática do yoga traz, para aí a gente adentrar uma dimensão em nós que é não dual. É a identidade livre da identificação com a experiência dual. É uma vivência mais íntima e que eu poderia até ousar dizer que é uma vivência mística, espiritual. Vou até exagerar aqui no termo para provocar a gente, você, além do preconceito. É uma vivência esotérica. E a gente banaliza, e muitas vezes por preconceito, a gente deixa de permitir uma chance de desconstrução do condicionamento. Percebe isso, amado? Desconstruir o condicionamento
é uma vivência de liberdade, de calma, de tranquilidade, de serenidade. E esse é o propósito. As tradições de sabedoria têm práticas distintas, formas distintas de repente, a gente adentrar pelo meio, pela prática, esse estado mental ou esse estado de espírito, não importa como você coloca. Porque aqui a gente não está falando de um teísmo ligado à crença, mas sim à realização. Então aqui o processo de autoconhecimento possibilita uma autorrealização e essa realização só pode ser de dentro para fora. Quando eu me liberto daquilo tudo que me condicionou, por assim dizer, influências, projeções, a minha própria criação, os meus pais, meus professores, minha cultura. E de repente, já adulto agora, percebo essa insatisfação, que de repente até se distrai insatisfação momentaneamente, mas eu volto a me esvaziar, a me sentir carente de algo mais profundo e estou ali eu buscando fora. Alguns de nós já cansamos, já realizamos a condição de limite, de finitude dessa vida encarnada que vivemos. E aí começa uma atenção dedicada a uma sede e um cuidado de você verificar o alvo. Para onde que tu está apontando, irmã? Para preencher essa sede de profundidade, de simplicidade, essa sede de absoluto. Para alguns de nós, a gente coloca essa sede do que seria o todo, a totalidade, T maiúsculo aqui. Para alguns de nós, uma sede de vazio ou de vacuidade. O V é maiúsculo aqui também. Mas é bem importante da gente compreender que satsang, esse sat, que é a raiz da palavra verdade no sânscrito, você está falando aqui não da minha, não da tua, nem mesmo da nossa, não estamos aqui falando de uma verdade, por assim dizer, horizontal, que é sempre relativa. Talvez na jornada que a gente tenha de vida, a gente vá de verdade em verdade, até de fato relativizar essas verdades que descubro hoje é uma, amanhã é outra, para de repente não levar as minhas verdades tão a sério e poder estar mais aberto e disponível, com uma mente quieta, silenciada, para de repente ter esse tal despertar, de dentro para fora. As tradições chamam isso de nirvana, de samadhi, são vários os termos. O reino dos céus do cristianismo é esse lugar, é esse estado, é essa condição de algo que de fato está mais próximo do mistério do que do conhecido. E é tão bacana quando a gente chega num ponto de insatisfação com esse conhecimento de fora para dentro, porque aí é que o autoconhecimento de fato começa, amados. Uma possibilidade de ainda encarnados aqui, vivendo no mundo, essa é a nossa hora, mas de ter uma percepção que nessa escola da vida, de repente eu vou começar a dar atenção aqui para a minha educação vertical. Essa questão que o Harari coloca, ela está mais ligada a um contexto da prática de meditação. Mas eu diria para você, se da prática eu de fato entro nesse estado de profundidade, de simplicidade, eu tenho uma intimidade com um aspecto da vida e da existência que é o que a gente quer deixar nutrir, se associar, talvez reencontrar novamente, para que a gente possa, dessa vivência, tem que ser por experiência direta, do momento que o sino toca, do momento que eu abro os meus olhos e estou aqui eu nessa condição lidando com o meu próprio karma e o karma que me cabe enquanto indivíduo nessa sociedade, nesse mundo, da gente estar numa condição mais favorável de se relacionar com a complexidade que é a vida. Então, nesse sentido, meditação nunca é uma fuga, mas um portal para adentrar essa não dualidade e, através dessa vivência,
unificada, eu comigo mesmo, de eu estar nesse mundo de pluralidades e diversidades de uma forma centrada, de uma forma equânime, de uma forma consciente e, por consciência, de uma forma responsável. Então é tão importante da gente ter uma maturidade, de ter um entendimento que, de fato, não é técnica, não é conhecimento, não é diplomacia, não é ideologia, mas é essa vivência de uma espiritualidade que eu estou aqui declarando que não é a espiritualidade antropomorfizada que a gente vive, domesticada que a gente vive, mas algo que se revela do momento que eu estou descansado e pausado de mim. Todas as escrituras apontam para esse lugar. É tão importante, né? No prólogo de João, por exemplo, no princípio Logos, o Logos está com Deus, associado. O Logos é Deus. Então, por mais que de repente da vida venha a manifestação de vida e eu e você com esse rosto de Carlos, de Marcelo, de Maria Isabel, de Sandra, de Marco, alguns de nós têm misteriosamente essa saudade, essa busca, que é difícil colocar em palavras, é difícil compreender numa condição horizontal e condicionada. Mas quando vem a falência dessa projeção, ou seja, de que eu vou encontrar uma satisfação definitiva na minha vida, a gente começa a, de repente, dar uma atenção a algo que não é da ordem das aparências, mas da vida por trás das aparências, da nossa própria vida por trás dessa existência nominal, pessoal que eu posso ter. Essa condição de meditação, e essa é uma reflexão que eu quero trazer de primeira aqui no nosso encontro, porque da forma que eu estou aqui colocando, meditação seria a ferramenta mais importante, independente, de repente, da minha característica devocional, da minha característica onde o meu caminho é a ação altruísta, a caridade, de repente o meu caminho é através do estudo, autoestudo, de todo um aprofundamento nas escrituras que vieram antes. Eu posso ter características pessoais que, de repente, sim, dou atenção, mas se a mente não tiver na sua condição mais favorável, a egoidade do ego, o condicionamento da mente vai interferir e é inevitável. E a gente sabe disso. Então é tão importante termos o entendimento da importância da meditação, mas ao mesmo tempo, dentro de uma condição amadurecida e não projetar expectativas para uma técnica, para uma metodologia. De eu, de repente, estar, sim, praticando, estudando, mas daquilo que eu estudo e pratico, de eu buscar no dia a dia da minha vida cultivar o que seria esse estado meditativo. Não necessariamente com o objetivo de qualidade de vida, a qualidade da tua vida, o benefício que a meditação traz é um brinde, é um bônus. Mas é importante da gente entender que a meta mais profunda é a gente se reencontrar com a vida que me dá a condição de ter uma vida de Marco e que talvez o meu próprio sofrimento seja a ignorância, o esquecimento dessa fonte e origem e intenção primeira. Espiritualidade nessa condição humana é adentrar aquilo que a gente não conhece, não se relacionou ainda num sentido informativo, existencial, e que de repente vem de uma forma misteriosa, independente da minha circunstância kármica, essa sede de um Dharma, que não é o oposto de karma, é importante aqui. E eu gosto muito de trazer essa colocação, que a prática, o sadhana, a ascese do que poderia ser o yoga, e a gente não está aqui falando necessariamente da tradição védica ou de uma tradição indiana, mas essa fidelidade ao autoconhecimento
E tudo que você, nas tuas escolhas e decisões, deve fazer para priorizar isso na tua vida, no teu interesse íntimo e pessoal, de uma paz mais profunda, de uma saúde mental. Sim, de novo, para ter a qualidade de vida que a gente tanto busca, mas acima de tudo, para ter a plenitude, a sustentar esse jogo da dualidade, das nossas complexidades, das nossas parcialidades, das nossas polaridades. Eu quero trazer aqui para vocês, amados, um texto breve de Krishnamurti, e que também, de uma forma crítica, traz um certo questionamento ao entendimento de meditação, ao entendimento de yoga, ao entendimento de autoconhecimento e espiritualidade pequeno. Me permitam aqui. Diz ele, meditação é um trabalho árduo. Exige a mais elevada forma de disciplina. Vamos colocar aqui, de comprometimento, nada forçado. Não a disciplina da conformidade, da imitação ou da obediência, mas uma disciplina que vem por meio da consciência constante. Não apenas das coisas ao seu redor externamente, mas também das coisas tuas próprias internamente. Então não é só o mundo, mas sou eu e a relação que eu tenho com o mundo. Sou eu e os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas projeções, os meus julgamentos. Ou seja, tanta coisa acontece dentro de mim para eu estar agitado, incomodado desse jeito. Então é importante aqui a invocação, a lembrança de uma autorresponsabilidade, porque desse lugar, ancorado naquilo que me cabe eu comigo mesmo, eu tenho vivência, eu tenho maturidade para trazer alguma contribuição para o mundo. E não de forma forçada, natural, como consequência da minha relação comigo mesmo, eu posso de fato servir. Diz ele, portanto, meditação não é uma atividade de isolamento, como às vezes parece, mas de ação na vida cotidiana, que exige cooperação, sensibilidade, inteligência e consciência. Então, nota que interessante aqui, amados. Um entendimento onde, sim, first things first. Primeiro eu comigo mesmo. Daí a ousadia, de repente, da gente parar nessas 24 horas de um dia, que seja por um instante. Fecha os olhos, irmã. Fecha os olhos, irmão. Respira profundamente. E desse lugar de composição, de centro, aí sim, consagrar uma espiritualidade para engajar, para atuar, para cooperar, colaborar, participar. Mas quem é você sem centro, amado? Um militante inflamado, reativo, preso naquele lado da sua preferência? Pois o mundo é diverso, a condição é dual, sempre vai existir oposição. Então, tão importante a premissa do próprio Cristo quando diz amar amigos e inimigos. Ele não fala para você transformar o inimigo num amigo e amá-lo. Não, não. E amor aqui não é sentimento, nem gosto, nem afeto. É vínculo, é elo, é sim. Ou seja, uma dimensão em profundidade que de fato é empática, ao invés do jogo superficial de simpatia e antipatia que a gente costuma viver, condicionados que estamos. Então, repito, meditação não é uma atividade de isolamento, mas de ação na vida cotidiana, que exige cooperação, sensibilidade, inteligência e consciência também. Sem a aplicação dos fundamentos de uma vida justa, importante, o que Buda coloca como a correta, direta, reta compreensão. O que a gente pode falar que é uma vida coerente. E essa é uma reflexão importante. Será que eu vivo uma vida coerente?
Porque, de repente, num determinado momento, a gente até adentra profundidade, simplicidade, sensibilidade. Mas do momento que a gente está ali no caldo inflamado da complexidade existencial, será que a gente é coerente, amado irmão e irmã? Fiel àquela espiritualidade que não é só um conjunto de normas morais, ou seja, não tem um script para tu seguir e é assim, mas é uma realização ontológica, é a realização do ser, que por natureza é ético, porque o ser é um. Então o importante aqui, sem a aplicação dos fundamentos de uma vida justa, caminho do meio, na linha fina do que é a justeza nessa dualidade, meditação se torna ou pode se tornar apenas uma fuga e, portanto, não tem valor algum. Então, o importante aqui, meditação sem consagrar em nós uma vida empática, compassiva, uma vida ética, de dentro para fora, ela só é mais uma distração, podendo ser até obstáculo. Uma vida justa, que de fato uma espiritualidade amadurecida traz, não é seguir uma moralidade social, mas se livrar da inveja, da ganância, da busca pelo poder, ou seja, tudo isso que causa desarmonia, inimizade, divisão e a própria ilusão de separação. A libertação da egoidade desse ego, ou dessa insanidade mental, desse esquecimento de origem e fonte, não vem por meio de atividades da nossa vontade pessoal, mas por estarmos cientes deles por meio do autoconhecimento, da autoobservação. Sem conhecer, e aqui, amados, essa é a tarefa de casa, a escola na escola da vida, sem conhecer as atividades do pequeno eu, do meu ego, preso, identificado com a egoidade dele mesmo, a meditação se torna uma atividade meramente sensual, portanto, de muito pouco significado. Então, nota que forte isso. É interessante, né? Porque a própria condição, amados, de hoje em dia, mindfulness, ser uma prática tão popular, são cursos de fim de semana em você não só aprender, mas se tornar professor de mindfulness. Eu não vou dizer que uma pessoa amadurecida, pronta, disponível, em vacuidade, num instante não possa consagrar tudo que é meditação. Claro que sim, porque, de novo, não é uma mera técnica, uma metodologia. É um despertar, é um dar-se conta. É um lugar onde eu descanso da minha mente ordinária e, de repente, uma clareza, uma sapiência, um reconhecimento. Então, sim. Agora, é bem importante da gente ter o entendimento que a obra é na minha própria condição. Então, quando a gente aprende a auto-observação, eu estou observando eu mesmo. Antes do mundo, eu mesmo. Eu reconheço que a sombra é minha, que a prepotência, a arrogância é minha, que a raiva é minha, ainda que talvez estimulado por um objeto que me atiça essa inflamação. Mas tão importante e tão fundamental esse apoderamento, ao invés de eu ficar reclamando do mundo, de eu reconhecer que não é o mundo, deixa o mundo, sou eu em relação com o mundo. E que essa condição de interioridade, livre da egoidade que a gente vai conquistando, sim, com prática, com estudo, mas acima de tudo com cultivo, não só beneficia eu mesmo, mas é o que o mundo tanto carece. Então, num sentido técnico, metodológico, como atividade, de fato, 8 bilhões de pessoas meditando desse jeito, buscando um estilo de vida mais adequado no sentido horizontal, é pouco. A gente precisa de altura, a gente precisa de profundidade para ir saber atuar no mundo. Essa é uma reflexão assim importante porque, de novo,
ela tem essa abertura, essa sensibilidade de tudo bem, vou eu aqui adentrar, mas trazendo também essa condição autocrítica para a gente verificar o que a gente está fazendo com a nossa prática. Se esse estado de unidade não me coloca numa vivência empática, numa atitude compassiva, tem alguma coisa fora. E que bom o processo continuar e a gente seguir verificando. Deixa eu abrir aqui, amados, aproveitando que a gente está no Zoom, nessa plataforma, em relação a essa fala, a esse entendimento e também a essa provocação de um possível lugar condicionado de yoga e de meditação. Alguma dúvida, irmão? Alguma pergunta, irmã? Alguma reflexão, algum depoimento que tu gostaria de fazer? Eu gostaria de conversar com algumas pessoas, talvez uma ou duas. Alguém gostaria de se voluntariar com, de repente, um aperto, uma resistência? Uma pergunta ou uma dúvida? É só você levantar sua mãozinha que eu te chamo, irmão e irmã. Aqui ou da plataforma ou levanta a mão mesmo e eu ou a equipe vemos você. Alguém? Como é que essa fala vem e atravessa você? A gente está aqui num ambiente seguro, é um encontro aberto. De novo, é um grupo bastante heterogêneo, mas eu gostaria que essa fala te pegasse em algum lugar, para a gente poder, dessa tua questão, conversar alguma coisa em diálogo. Alguém, amados? Eu estou aqui procurando, porque tem bastante gente aqui ao vivo hoje. Vamos lá, Nádia. Você, querida irmã, fica à vontade em abrir o seu microfone, vamos conversar um pouquinho e eu não tenho dúvida. Muitas vezes, as nossas questões mais íntimas, pessoais, que a gente ousa transparecer, são as questões de muitos também. Fica à vontade, querida. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Namastê. Namastê, primeira vez que eu estou participando desse encontro aberto, estou muito feliz de estar aqui. E essa fala, eu até anotei algumas coisas aqui, mas ela me pega em um lugar muito simples, né? Eu acredito muito no autoconhecimento, é uma fonte que eu bebo muito, mas eu percebo uma grande dificuldade que eu tenho de conseguir aplicar isso, principalmente nas minhas relações mais próximas, pai, mãe e com o meu namorado, que a gente está morando junto, né? E eu tô me percebendo nesse lugar, porque eu sempre fui muito da comunicação, sempre fui muito de falar o que eu estava sentindo, de expressar. E nesses últimos dias eu tenho percebido que a minha comunicação tem sido uma fuga, que eu tenho buscado comunicar demais e tenho silenciado de menos, no sentido de, às vezes, a minha comunicação, ela guardava um veneninho, assim, pequeno. E fazia muito tempo que eu não conseguia silenciar tanto, porque a minha relação com o meu namorado, a gente conversa demais, assim, é uma das relações mais incríveis, se não a mais incrível que eu já vivi, e a gente sempre trocou coisas muito vulneráveis. Então, eu percebi que eu encontrei uma zona de conforto nesse lugar, né? Só que essa zona de conforto, ela tá extremamente desconfortável, porque eu não tô conseguindo me escutar. E aí eu tô vivendo desde a segunda, assim, eu tô em uma semana mais introspectiva, bem introspectiva, e realmente não querendo e não fazendo os movimentos de falar. E ele tá achando muito estranho, né? Ele tá acontecendo alguma coisa, eu falei, não, só tô mais introspectiva. Ele fica preocupado, achando que é alguma coisa com ele. E aí tem algumas coisas assim que na nossa relação tá me gerando questionamentos, mas coisas naturais do início da nossa convivência de casa, né? A gente tá morando juntos faz 3 meses. E aí tem alguns ajustes de organização, do que cada um faz, e algumas coisas que me incomodam, porque eu sou mais conectada com uma limpeza, uma organização do que ele. E aí eu tô percebendo dentro de mim muito dessa irritabilidade, dessa raiva, e muita dificuldade de olhar para essa raiva como ela sendo minha mesmo. Eu sei que o que eu sinto é responsabilidade minha, só que no meu dia a dia
eu esqueço disso, e principalmente nessas relações mais próximas. É muito fácil eu ter empatia com os meus clientes, é muito fácil eu ter empatia com uma pessoa que eu acabei de conhecer, com um parente de um amigo meu, ou até com um amigo meu, do que nessas relações mais próximas que me ativam esse lugar mais profundo de mim, né? Perfeito. Então, foi até por isso que eu escolhi estar aqui hoje, assim, ele foi fazer um trabalho, eu geralmente sempre vou junto, porque ele é músico, né, e ele foi fazer um trabalho de meditação em uma casa aqui, e aí eu falei assim, como seria eu não indo, eu não fazendo as coisas que eu sempre faço, e eu me dando esse espaço de silêncio, assim, e me incomoda às vezes perceber que eu tô conseguindo aplicar ainda é muito pouco, e que na prática, nessas relações mais próximas, eu não estou tendo atitudes tão coerentes com os meus valores reais, assim. Então, me pegou um pouco nesse lugar disso que eu estou vivendo nessa semana. Muito bom, Nádia. Gratidão pelo seu depoimento, querida. E sim, natural, né? Seres humanos, todos nós, com as nossas respectivas experiências. Agora, e importante, né? Você está aqui pela primeira vez, só essa abordagem de que tá aqui a Nádia, tá aqui o Marco, tá aqui todos nós, pessoas com essa máscara social. E eu não estou colocando nada pejorativo na persona que eu sou, na máscara social que eu uso, seja como mulher, como companheira do meu companheiro, como filha, como funcionária, como chefa, enfim, temos várias máscaras que a gente usa ao longo do dia. E natural, necessário. Foi toda uma construção, toda uma educação, toda uma criação para desenvolver um ego eficiente, um ego saudável, e eu diria aqui, por mais paradoxal possa parecer, um ego equilibrado. Mas o ego, a ordem do ego é uma ordem de sobrevivência. Espiritualidade é mais do que meramente uma adequação a um contexto de sobrevivência. E a espiritualidade, se é um passo em direção ao desconhecido, não é o que me garante tudo que eu fiz e construí de mim mesmo. Então é interessante porque espiritualidade, autoconhecimento, adentrando o desconhecido, é uma invocação de uma jornada transpessoal. E o trans aí é através da pessoa, mas é transpessoal. Então esse reconhecimento, ou essa sensibilidade, ou essa consciência de um comodismo, de uma adequação que já não contenta mais, pelo contrário, me incomoda, porque eu me adequei a um contexto social para, de repente, harmonizar aquele ambiente. Mas chega num limite aonde, por mais que, de repente, eu e minha companheira tenhamos até me encontrado uma condição favorável, 1 mais 1, 2. Quando a gente fala de profundidade, a conta não bate 1 mais 1, 2. Porque na dualidade agora é soma, já já uma subtração. E aí o que? A gente se separa? Então, percebam aqui a profundidade de um ato litúrgico, por exemplo, num matrimônio de igreja, quando o padre, o sacerdote, representando algo maior, de uma aliança mais profunda, e ele diz na saúde e na doença, no fácil ou no difícil, no sucesso ou no insucesso, na vida, na morte. E é interessante, amados, porque essa aliança mais profunda somos nós com si mesmo. E quando, de repente, a gente está envolvido numa relação de adequações e a história começa a se acomodar, ainda que favorável, porque, de repente, não tem nem necessariamente um conflito óbvio, mas tem algo, uma angústia que, de repente, carrego. Me apoiando de novo nas escrituras aqui no próprio Evangelho de João. O primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho, ele reflete ou ele aponta para um matrimônio, para uma relação aonde, por assim dizer, aguou, perdeu o néctar, perdeu o suprassumo, perdeu o vinho. E é tão interessante porque o milagre, ele representa essa condição onde necessitamos estar vinculados com nós mesmos e da consequência de uma aliança profunda, eu com a vida,
me faço inteiro para poder viver uma relação onde a conta, de novo, não é 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 3. E isso parece até utópico ou poético demais para nós que tentamos adequar uma condição de soma. A gente quer encontrar um parceiro ou quer encontrar um propósito que some. Mas vida espiritual não é necessariamente só soma. É lidar com tudo que é deserto, carência, falta, limite na nossa condição de seres humanos. Então é importante aqui, isso que você está falando, o autoconhecimento e a adequação, e de repente uma insatisfação, uma inadequação, uma sensação de incoerência, que parece que eu não estou conseguindo viver isso que eu tanto estudo e me aplico na minha própria relação, na minha própria vida. E você coloca, porque de repente eu estou tão adequada no social, no relacional, mas por um preço, porque eu perdi eu mesmo. Então uma relação sadia é uma relação importante de confiança, onde o processo de um, o processo de outro, muitas vezes experimentado em fases distintas, tem respeito, tem paciência, tem espaço para deixar o um ser um. O difícil é a gente fazer isso se a gente não tem uma profundidade que sustenta essa aparente ausência. Eu falo para as pessoas sempre, quando as pessoas, por exemplo, a gente estava num retiro agora de feriado, e muitas pessoas ali fazendo o primeiro retiro da vida. E um retiro que não começou no feriado, quinta-feira, que ele já vem acontecendo de uma certa forma há muito tempo. Essa sede de profundidade, essa sede não de mim mesmo enquanto pessoa, mas enquanto totalidade. Ou seja, quando eu falo si mesmo, não sou eu mesmo, pessoal. É o si mesmo em mim, é Sat, é alma, é Atman, é Self. E chega num determinado momento que não tem nem escolha. Eu preciso disso, cuidar de mim para aí, nessa condição, poder cuidar do próximo. Então, a prioridade das nossas vidas é essa sensibilidade que não é nada individualista, quanto menos egoísta. É algo que vem não do interesse, mas de uma necessidade profunda de encontro com encontro. Quando a gente lê ali que yoga é união, essa invocação de encontro com encontro. Não é um jogo também, Nádia e todo mundo, de introspecção. Eu sou muito cuidadoso com as palavras, sabe? Da gente ficar num jogo de fora e dentro, quase como uma condição esquizofrênica, que a gente não se encontra, é um e é o outro, são os dois e agora. Não, quando eu falo de interioridade, é esse retiro, essa pausa de Nádia, de Marco, quase que querendo dizer, menos Nádia com seus processos, com as suas questões. E nessa pausa de mim mesmo, silenciado de mim, de eu ter a chance de me descobrir inteiro. E é essa inteireza que a gente oferece para a própria vida. E não que a gente vá resolver as nossas questões, mas a gente vai ter uma serenidade de interioridade para poder viver o processo da gente ir se resolvendo pessoalmente, ir se resolvendo relacionalmente, ir se resolvendo profissionalmente. São tantos aspectos da condição humana. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eu estou aqui nessa condição e pauso, até mesmo dessa vontade de querer resolver, fazer alguma coisa acontecer, eu descubro algo que em mim de fato é mais profundo. Eu silencio a minha mente e simplifico, por consequência, a maneira de eu me relacionar com a minha vida. E é interessante, amados, quando de fato não é um lugar individualista, quanto menos egoísta, os nossos parceiros, eles respeitam. Se você chega numa forma forçada e pede espaço e pede silêncio, tu vai invocar no outro uma repulsa, porque forçado, tu abandona aquele vínculo. Mas quando de repente, sabe, a sede é tão grande e você está sendo tão sincero, honesto contigo, que essa transparência
colocada para o teu parceiro, a tua parceira, ela vai invocar nele mesmo essa profundidade, esse respeito. Se eu peço a bênção para minha parceira para fazer uma viagem de peregrinação, que, de novo, não é um interesse meramente pessoal, de fato é um chamado. E por mais que isso traga dificuldades na logística, por assim dizer, relacional, da programação que a gente tinha feito para um determinado momento de férias, de estarmos juntos, se eu chego ali não impondo, mas pedindo a bênção e transparecendo uma necessidade minha de profundidade e não da minha condição egocêntrica, imagina se a minha parceira não vai abençoar. Então é muito bacana, né? Porque o que a gente está falando aqui dessa condição, de novo, não pessoal, transpessoal, é algo de uma dignidade que a gente muitas vezes perdeu na tentativa de se tornar um bom jogador desse aspecto existencial. Meditação não é só a liberdade do jogo, mas desse jogador, dessa jogadora que cansou de existir nesse mundo se relacionando dessa forma descentrada. E quando a gente tem a mente calma e a qualidade, a capacidade de um discernimento, que eu também chamo de uma sensibilidade espiritual, uau, amado irmão e irmã, a gente encontra mesmo uma condição de poder viver o fácil e o difícil na vida. Esse lugar de não dualidade que eu estou aqui trazendo, eu poderia chamar ele é o lugar do sim, porque é um lugar de liberdade, de resistência, é um lugar de abertura. E quando a gente está ancorado nesse sim, o sino toca, os olhos abrem, eu volto de um retiro ou volto do meu momento de solitude e eu estou pronto para encarar o fácil e o difícil, num sentido relacional de sustentar uma relação ou de repente, concluir uma relação. É interessante isso, o sim da espiritualidade é a gente poder encarar o inteiro da condição de dualidade de uma forma, aí sim, coerente. Não é uma questão de adequação ambiental ou social. É uma questão de fidelidade a esse lugar que em ti é mais profundo. Que lembrem, não é um lugar de abandono ou exclusão, é um lugar de inclusão. Mesmo num determinado tema, por exemplo, relacionamento amoroso ou condição profissional, não, está muito claro para mim que isso aqui, essa etapa, nesse contexto dela, chegou num fim e agora eu estou pronto, aberto para uma novidade, para um passo em direção ao desconhecido. Estou aqui pegando um pouco da carona de Nádia, não projetando que essa é a história dela, mas é tão interessante isso, né? Da gente, muitas vezes, esse espaço, ele está tão ausente, fruto de uma relação tão apaixonada e que talvez não tenha nem o amor de encontro com encontro, mas mais o apego de eu não querer reconhecer-me um ser que, de repente, cara, não está contentado com o objeto em si. Daí a questão, autoconhecimento, espiritualidade, profundidade, para a gente reconhecer algo em nós que é pleno, para lidar com as nossas questões aqui de ordem experimental, por assim dizer. De novo, serenidade, estado de yoga para lidar com sucesso, com insucesso. Krishna diz na Gita, é uma frase que eu até comentei hoje, e comento frequentemente, na verdade, sucesso e insucesso são bons. Ou seja, a vida não é maldita, com a sua dualidade, com luz e sombra, com vitória com derrota, com saúde e doença. Será que, amados, a invocação maior não seria da gente conhecer num lugar em nós que é sereno e de repente faça um exame, tem um diagnóstico e não é aquilo que eu esperava e de repente vem o diagnóstico, eu estou com câncer? Do que vale você se dedicar a uma vida onde chega uma surpresa dessa e tu está incapacitado de lidar com a realidade como ela é e se apresenta naquele momento? Então, mais do que uma espiritualidade fantasiosa, buscando o extraordinário, o nível alterado de consciência, não. Lembra? O simples, a vacuidade,
descansado de mim, descobre algo mais profundo, um sim. E se de repente o diagnóstico ou o momento agora for um momento de crise, que eu possa ter a sanidade, a saúde mental para atravessar essa crise, porque ela não é maldita. Ela pode ser justamente o portal para me levar para essa dimensão de dentro. Eu, antes distraído com o meu comodismo de fora. Coerência, Nádia, que eu falo aqui, é uma coerência de C maiúsculo, amada, sabe? Não é uma vida tipo... Quando o Buda fala de caminho do meio, ele está falando de uma atitude, de uma postura. Frente ao fácil, ao difícil, à vitória e à derrota. Frente à vida, frente à morte. Um equilíbrio, uma condição sátvica. Uma inteireza para lidar com o que for. Essa fala de Krishna, sucesso e insucesso são bons. O sucesso dos sucessos é serenidade interior. É o estado de yoga que ele ensina, no caso desse texto, para Arjuna, que representa eu e você. Me permitam aqui, porque eu gostaria de trazer ainda no encontro de hoje, algo associado, amados, ao Evangelho de Tomé, que nesse contexto de Home Satsang, grupo de estudo, a gente está estudando. A gente está justamente numa fase de transição de etapas. E nessa fase de transição é que o Simplesmente Yoga, no caso, tem essa possibilidade, eu também, de estar aqui no encontro aberto dedicado a vocês. É uma pausa assim importante e, de repente, né, um convite para a gente poder se encontrar. E a minha esperança, claro, que o encontro nele mesmo, ele possa trazer algum benefício, alguma extensão, algum campo de intuição para você consagrar de novo de dentro para fora. Mas está sendo tão rica a experiência nesse plano de Home Satsangs, desde o início da pandemia, da gente estar estudando escrituras sagradas, tanto orientais quanto ocidentais. Estudamos, por exemplo, há uns 2 anos atrás, o Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que eu considero um texto assim magnífico disso tudo que eu estou aqui buscando compartilhar com vocês. Mas desde o final do ano passado, eu acho, a gente já está há uns bons 6 meses ou mais estudando o Evangelho de Tomé, que é um dos evangelhos apócrifos, ou seja, não autorizados pelas instituições, seja católica ou ortodoxa, mas que, para quem tem sede de autoconhecimento, é tão interessante da gente estudar essas escrituras, entre aspas, paralelas, e que talvez sejam até mais primitivas do que os evangelhos mais conhecidos, canônicos. Porque é interessante, né, o como a gente, num sentido histórico, é influenciado muitas vezes por uma instituição ou por uma monarquia. A gente está falando aqui da história do mundo, onde um determinado rei teve uma determinada decisão e, de repente, toda uma influência cultural, e aonde hoje a gente, sim, fica condicionado, né, por questões que vieram antes. Quando a gente, por exemplo, estuda o Evangelho de Tomé, eu diria que é uma das escrituras no cristianismo que te coloca nessa vivência de yoga, nessa fala de Jesus, na condição de consciência crística, provocando você a se desiludir de você, a se humildar de você e descobrir uma profundidade. Essa é a associação que ali no prólogo de João se coloca. No princípio do e manifesto algo se manifesta, o Logos divino, o Verbo. Eu e você também, potenciais Budas, potenciais Cristos, potenciais filho pródigos. O que significa isso? Amadurecidos, associados, elo, aliança. E tão forte, o Logos está voltado para Deus. O Logos é Deus. Essa afirmação de Jesus no prólogo, no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa é a vivência não dual que eu estou aqui colocando. Porque se não tem uma profundidade,
uma condição transpessoal a se consagrar o eu sou que é. Imagina Jesus só na condição de Jesus, seria arrogante, seria prepotente. E no caso mal compreendido, ele foi crucificado até por isso. Como assim eu sou? Antes de Abraão ser eu sou. E é tão forte, porque o evangelho de João é o evangelho canônico, é o evangelho místico, que foge um pouquinho das condições e características dos outros três, mas tem tantos outros evangelhos, evangelho de Filipe, evangelho de Judas, evangelho de Maria, evangelho de Madalena, pois sim, evangelho de Tomé. E o interessante do evangelho de Tomé é que Tomé, o apóstolo, o discípulo, ele foi para a Índia. Então, na cidade de Madras, de Chennai, Tomé, São Tomé, amados, ele está enterrado. É um dos caminhos de peregrinação sagrados do cristianismo. Está aí uma questão de influência. Nós, no Brasil, América Latina, colonização, evangelização, a gente conhece uma expressão de cristianismo que é, obviamente, europeia, católica. E tudo bem, o Brasil mais eclético, tantas coisas, mas mesmo assim é tão desconhecido tanta coisa. Então, esse evangélico, mais do que uma exegese, ou seja, uma explicação, ele nos inspira a uma condição de sentido, de através de uma mente calma, de eu estar com o coração aberto e através da minha experiência, vivência íntima, de eu encontrar sentido nessas palavras, nesses oráculos, nesses logions que a gente chama. E eu quero compartilhar com vocês, para um benefício imediato, espero eu, mas para uma inspiração também, de vocês que de repente se sentem chamados nesse momento da tua vida a se dedicar a uma gnose, ao que na tradição védica a gente chama um processo de Jnana Yoga. Jnana que é o conhecimento, com yoga, autoconhecimento. Da gente acessar algo da sabedoria da consciência crística, ao invés de distraídos com a forma, muitas vezes idolatrada de Jesus. Jesus, enquanto filho da vida, filho de Deus, nasceu, viveu, morreu. O legado, o yoga de Jesus, é a consciência do Cristo. E é um reflexo do potencial meu e teu, amados. E não subestima o que é a importância da tua existência. O privilégio de, ao invés de estar num modo só sobrevivência, de você, de repente, adentrar uma condição que algumas tradições chamam até de iniciática, que é essa educação vertical. Essa oportunidade, de fato, da gente usar na escola da vida, nesse privilégio de encarnação, onde eu não estou aqui preocupado com comida ou com teto, e eu posso me dedicar, sim, de uma forma responsável àquela relação que tanto me carece de interioridade. E que, de novo, não é uma relação pessoal, não é Nádia com Nádia, é Nádia com si mesmo. Quem sou eu antes desse rosto e desse nome? Quando a gente fala de desconhecido, de mistério, representando esse aspecto não dual, a gente está falando, amados, de um eu sou que é antes e que é além também. Me permitam aqui compartilhar com vocês esse oráculo, essa reflexão. Disse Jesus, Yeshua, olha que incrível, amados, as etapas, o passo a passo, e vê se isso não reflete você na tua jornada. Aquele que procura, continue sempre em busca, até que tenha encontrado. E quando tiver encontrado, sentir-se-á perturbado. Sentindo-se perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Então é bem importante a vida espiritual assumida, ela é uma ousadia.
mas bendita a ousadia de algo em mim que me incomoda, que me perturba, com uma tendência de tentar adequar-me ao mundo. Amada irmã, eu gosto dessa frase. Se tu está adequado a um mundo injusto, a um mundo inflamado, a uma normose, tu está doente. Então é muito forte e tem um preço para todos nós, que é uma angústia que a gente carrega, que é uma inadequação que a gente carrega, que é uma sensação de incoerência em relação a uma adaptação definitiva no mundo, porque a gente está sempre insatisfeito. Podemos distrair, podemos de repente até encantar momentaneamente a pele, mas, de novo, a vida tem sede de profundidade, porque a vida não é rasa e não é superficial como parece. Então eu vou repetir aqui, depois eu vou trazer uma reflexão. Disse Yeshua, Jesus, aquele que procura, continue sempre em busca, até que tenha encontrado, e quando tiver encontrado, sentir-se-á perturbado. Porque, amados, vem a vida e de repente quebra o condicionamento, que é uma bênção. Mas claro que dói rachar a couraça que de repente eu me identifiquei a vida inteira. E quando tiver encontrado, sentir-se-á perturbado. Sentindo-se perturbado, ficará maravilhado. Ou seja, encontrando aquela água viva para saciar a sede mais profunda. Mas tem um preço, a travessia no próprio karma. O cabimento da encarnação, puxa vida. Mas com autorrealização, maravilhado, reinará sobre tudo. Este oráculo descreve as principais etapas da gnose ou do jnana e constitui um verdadeiro itinerário iniciático. A primeira etapa é a busca, ou seja, eu e você procurando. A segunda é a descoberta, ou seja, eu e você encontrando. A terceira é sim a provação, o transtorno, a perturbação que produz essa descoberta. Percebe aqui o preço, amados? A perturbação que produz essa descoberta, porque tu está mais consciente. A quarta é a admiração, o encantamento. A quinta, de fato, autorrealização. Realização tem a ver com o reino, tem a ver com o real. A quinta é o reino, a própria presença do todo. Então vamos lá. Primeira etapa, procurar. Aquele que procura, continue sempre em busca, fácil ou difícil, amada irmã e irmão. Na vitória, na derrota, não se prende à dualidade. Segue a marcha, peregrino. Aquele que procura, continue sempre em busca. A verdade oculta-se para ser encontrada. Deus, como diz o profeta, é um Deus oculto, que nos convida a arriscar tudo, a continuar em busca. Aqui me permitam só abrir um parênteses. Eu lembro que eu ouvi uma frase muito bacana do Sadhguru, que é um irmão hoje bastante popular. Eu tenho certeza que vários de vocês devem conhecer. E ele, obviamente, é filósofo também, é educador. E ele falou uma frase que me tocou isso anos atrás. E ele diz que a Índia, não como país geopolítico, mas a Índia, enquanto civilização, cultura védica, é um lugar de seekers and not believers. E é tão bacana da gente ter um entendimento, tanto no passado, eu falei aqui que Tomé foi para a Índia. E eu estou aqui falando também que o Dalai Lama, Sua Santidade e milhões de tibetanos estão na Índia. Então a Índia, ela tem uma cultura já ancestral de honrar buscadores e buscadoras de Deus ou da verdade ou de si mesmo.
E isso é encantador, amados. Isso não tira a Índia da sua complexidade kármica, das suas extremidades, da sua própria polarização. A Índia é complexa demais. Mas é tão interessante de um lugar que aspira para muita gente essa peregrinação. Mas tão fácil a gente ficar distraído do chamado que me faz peregrinar e de repente me torno turista de superficialidade novamente. Então a fidelidade é com a busca profunda, é com o chamado de verdade. Não é a Índia, é o que a Índia, você viajando, reflete de você mesmo. Então a gente não está falando aqui de uma busca geográfica. De novo, é uma liberdade da tendência da gente ficar buscando influência, estímulo de objetos. Não. Alto. A gente tem carência de intimidade, amada irmã e irmã, de profundidade, de sensibilidade espiritual. Que forte isso, olha só. Deus, como diz o profeta, é um Deus oculto, que nos convida a arriscar tudo, a continuar em busca, pois sim, buscadores e buscadoras, irmão, que somos. Deus oculta-se e nós, muitas vezes, desistimos de procurá-lo, colocando-nos fora desse aparente jogo divino. No entanto, nossa vida só tem sentido na interioridade desse mundo ou desse aparente jogo, na busca. O primeiro passo no caminho da iniciação é, portanto, reencontrar o desejo e o gosto da busca, ou seja, tornar-se alguém que procura. Bendita a inquietação, do contrário, de novo, acomodados ficamos. E quando dessa busca tivermos encontrado, permanecemos sempre em busca, a fim de descobrir incessantemente, nessa vida encarnada que nos cabe, novas profundidades no que foi descoberto. Segunda etapa, o encontro. Procurar, de certa forma, é já ter encontrado. Por quê? Da onde que vem, amados, essa vontade de, esse chamado de? Na condição humana, aqui, e falo aqui para a querida irmã Nádia, aqui é incoerência. A gente pode até ser coerente num determinado momento para depois cair já na armadilha de novo. A vida é complexa. O ser humano tem por natureza uma condição imperfeita. Coerência é naquilo que é coerente. A profundidade que habita em mim. Então, o que eu estou aqui trazendo? Essa é a atenção. Para o sino toca, segunda-feira chega e, de repente, sabe, eu ter essa relação com a minha interioridade para estar vivendo a minha condição mais social. Importante, procurar, de certa forma, é já ter encontrado. Deseja-se sempre algo que já se conhece. Caso contrário, de onde surgiria essa ideia? Da onde que vem o teu chamado, irmão e irmã? E me permita, eu faço isso com humildade. Da onde que vem a vontade, a necessidade, o interesse de você estar aqui num satsang numa quarta-feira à noite, puxa vida? O que te chama? Porque isso é uma curiosidade de marco, de doutrina, de ideologia, de fala, é muito pouco. Não são palavras ou pensamentos. Para onde que tudo isso está apontando? E fica com você, com a tua intimidade. Na nossa existência, já temos passado por momentos cintilantes de chamado, que, seja qual for a espessura da nossa noite, dão testemunho de que a luz existe. Apesar de tudo, a luz existe. Não me procurarias se já não me tivesse encontrado, diz o texto. Assim, o próprio movimento da busca é abrir-se ainda mais ao que já se está presente, mas que não conhecemos talvez suficientemente.
por falta, de novo, de dedicação, de associação, de sensibilidade. No meio de vós, já dizia João Batista, está alguém que não reconheceis. Tens olhos para ver, querida irmã? Tem qualidade de atenção e presença para escutar, querido irmão? Isso que já é, o yoga não por acontecer, já acontecendo. No meio de vós existe uma presença que deve ser reconhecida e afirmada. Isso que eu gosto de trazer sempre. O yoga, amados, é um reconhecimento. Procurar encontrar é abrir-se ainda mais ao que, desde sempre, já nos é dado. Você sabe que algumas semanas atrás, em satsang, eu compartilhei com as pessoas uma frase, e a gente sabe da linearidade, da adequação dessa parte primeira. Diz a frase, o último passo depende do primeiro. Para mim chegar lá, o primeiro passo aqui. Mas olha a continuidade desse parágrafo. O primeiro, no entanto, também depende do último. O primeiro passo que eu dou hoje, agora, depende de alguma coisa que já é realidade na minha interioridade, na minha intimidade. Do contrário, da onde que vem o chamado? E aqui vem a frase, o yoga não está por acontecer, já está acontecendo. Ainda que na condição de encarnados a gente esteja vivendo um processo. Mas tem algo da dimensão da vida, no meu caso, no marco, que já é. Então, de repente, menos marco para eu realizar a vida, que é a minha origem, a minha fonte, a minha essência, a minha própria profundidade. Mais uma vez, buscar, procurar, encontrar. Terceira etapa, ficar transtornado, perturbado. Isso eu coloco como crise existencial, mas com potencial de emergência espiritual. Esse reconhecimento do ser, da nossa intimidade mais profunda, antes de humano, eu sou um ser. Percebem aqui, amados, o eu sou o que é. Esse reconhecimento do ser, sim, na encarnação, preso, identificado com o karma, nos causa transtorno, porque vem e chacoalha, nos perturba. O despertar para essa outra dimensão, transpessoal, questiona nossa visão pessoal e habitual, a nossa própria normose no mundo. A vivência do ser é um questionamento da nossa visão do real, condicionada pelo instrumento conceitual, através do qual pensamos apreendê-lo. Essa relativização dos nossos modos habituais de conhecimento, ou seja, nossa própria condição de condicionamento, provoca transtornos e é motivo de perturbação. Bendita perturbação! No entanto, se aceitarmos essa vivência como uma etapa do nosso processo evolutivo, da nossa consciência, seremos conduzidos, sim, inevitavelmente, progressivamente, para algo do encantamento. Então, me permitam aqui só trazer, né? Que incrível! Da crise, a emergência, a libertação. E não tenho muito, eu posso usar outras palavras, mas como a gente, na condição humana, nessa era do mundo adármico, com esquecimento de Dharma, com esquecimento de divindade, com esquecimento de si mesmo, da gente não ter crise. É aqui que Buda coloca a primeira nobre verdade, Dukkha Satya, é a verdade do sofrimento. Segunda nobre verdade, sofremos por ignorância da nossa condição real na dimensão do ser. Então, quando a gente fala aqui de liberdade da ignorância, a gente não fala de acúmulo de conhecimento. A gente fala
de uma possibilidade de um despertar, de fato a realização no autoconhecimento. Então essa quarta etapa, ficar maravilhado. No século IV, o bispo Gregório de Nissa já afirmava que os conceitos criam os ídolos de Deus. Cuidado! Somente o encantamento pode nos dizer algo de fato maior ao seu respeito. Então não é a veia de idolatria, mas que bênção, é do êxtase, é do encantamento, é da realização. Os filósofos viam a admiração e o encantamento como o começo da sabedoria. Mais próximos de nós, aqui contemporâneos, o próprio Einstein afirmou: somente os tolos é que não conseguem ficar maravilhados. Os tolos aqui, aqueles que julgam saber e interrompem o seu caminhar, o seu aprofundar a sua própria busca. Quanto mais se descobre, maior é o encantamento. O maravilhoso não é o mágico, nem o imaginário. Para Einstein, o maravilhoso é que em certos momentos o mundo seja compreensível, que haja a possibilidade de uma harmonia, de uma ressonância ou de um eco entre a nossa inteligência, nossos sentimentos e o cosmos, como se estivessem animados pela mesma consciência, consciência que é um. Tendo feito tal experiência, entra-se, então, no mistério do que reina sobre o todo. Então, busca, encontro, incomodação, encantamento. E agora, encontro com encontro. Reinar sobre tudo. Essa quinta etapa, amados. Em vez da percepção de estarmos separados do mundo, ou seja, a mácula da ilusão da separação, sentimos-nos como um dos lugares possíveis em que o universo toma consciência de si mesmo. Ou seja, através de você, o universo, você também manifestação, tendo a chance de ter a consciência do si mesmo. Acabamos aí, então, formando um, com o que reina sobre tudo, estado de unidade, estado de yoga. É o mesmo espírito, é o mesmo sopro, é a mesma origem, é a mesma fonte. Amados, a mesma energia que me atravessa e também que faz vibrar as montanhas. A inteligência que pensa em mim faz também florescer os campos, faz também cantar os pássaros. A vida que flui nas veias da criança não é estranha à seiva que faz crescer as árvores. Olha que lindo, amados. Ao invés da gente personificar a vida, não, compreende vida. E compreende, de fato, o irmão Sol, a irmã Lua. Compreende a seiva, sangue e energia que fluem através das tuas veias e nadis, e também a seiva da própria árvore. A percepção que tenho de mim próprio só pode ser uma expressão particular, entre outras, desse todo que é um. Nesse caso, na interconexão vivida de todas as coisas, fico conhecendo finalmente a imensidão e posso aí sim repousar. Olha que lindo essa última etapa aqui. Repousar-se. Olha o descanso bendito, amados. Olha o que meditação nos chama e convida. A todo instante que a gente busca ousadamente pausar. É tão forte isso, eu coloco como ousadia mesmo, porque é declarado. Como é que nessa vida tão rajásica, sabe, aonde, sabe, a mácula do fazedor, do pensador, de você ousar pausar, repousar, deixar meditar. Para os judeus é importante o tema, por exemplo, do Shabat, Shabbat Shalom. Após o tempo de trabalho, do fazer e do ter, é necessário tomar o tempo do ser. É isso que para os judeus representa o sábado, é isso que o domingo deveria representar para os cristãos.
sentar-se nesse primeiro dia da semana diante de Deus, mente plena, coração aberto. Ser, deixar ser e nada mais. Concluindo, para os gnósticos, os guianes, o tema do repouso é igualmente importante. A inteligência e o coração unificados nessa consciência que anima todas as coisas, pode, em sã consciência, agora sim repousar. O que aparecia antes como contraditório e oposto, revela-se daqui em diante como complementar. A dualidade é superada na consciência não dual. Em todos os lagos do mundo, está aqui uma metáfora, é possível descobrir os múltiplos reflexos de uma lua única. A lua é um, os lagos são muitos. Percebe que lindo, amados? Eu e você, diversidade, 8 bilhões de pessoas na condição de seres humanos, tem cérebro, tem mente, mas essa mente do ser humano consegue atingir, além da mente-pensamento, além da mente-idade, uma mente-consciência. Que é importante, você fala, nossa, mas o que é isso, Marco? É você ir dar-se conta, irmã. Quando você conscientiza, se dá conta, quando você observa, percebe o milagre dessa descolada da egoidade do ego. Quando eu estou meditando e observo os meus pensamentos, eu não sou os meus pensamentos, eu sou o observador dos pensamentos. Sendo assim, os pensamentos não têm poder sobre mim se eu consagro a consciência observadora que eu sou. Então, é muito especial isso, porque isso é da natureza do ser humano. No processo evolutivo, amados, de repente essa espécie, Homo sapiens, lembra do termo? Homo sapiens, há potencial de sabedoria, há potencial de autoconhecimento, há potencial de autorrealização. Agora, tenho que estar descansado da minha mente ordinária. Do contrário, estou eu aqui condicionado. Essa não dualidade vivida é a paz, o repouso, objetivo incessantemente perseguido em todas as etapas dessa caminhada iniciática. Lembrando, importante, o comprometimento, o compromisso. Primeiro, permanecer na busca, encontrar confiança de encontro, não ter medo de transtorno, deixar maravilhar e transformar essa admiração, finalmente, em profundo repouso, consagrando de fato aí a nossa morada mais íntima, o nosso verdadeiro lar. Daí o termo Home Satsang, que não é fora, não é um encontro, não é o rótulo de uma atividade, é o si mesmo, a intimidade, a interioridade em cada um. Eu gostaria, nesse momento derradeiro aqui, estou vendo aqui o horário também, quero respeitar, mas assim, dessa volta que estamos dando aqui, que palavra ou que frase você tira disso tudo, irmão e irmã? Alguém gostaria de se voluntariar? O que vem para você, até como mantra? Eu até vou ousar perguntar aqui para Nádia primeiro. Nádia, você que permitiu, ousou a ficar na tua solitude, que não é solidão, na ousadia, de repente, de, entre aspas, desacompanhar, no sentido social, teu companheiro, a gente deu essa volta, querida irmã. E sem aqui abrir gaveta e buscar pensamento ou sentimento, mas de uma forma espontânea, o que fica dessa jornada de Home Satsang nesse encontro aberto de hoje, Nádia? Se tu puder abrir o seu microfone, amada irmã. Descansar de mim mesma. E me permita aqui, olha só, tão adequado, eu estou vendo aqui a tua telinha e está ali, Nádia, estou.
É interessante isso. E assim, que bacana poder compreender com profundidade, porque Marco estou, o verbo to be continua o mesmo. Então, ainda que eu esteja Marco, tu esteja Nádia, tu esteja Nanda, tu esteja Maria Helena, tu esteja Carlos, tantas pessoas aqui, amados, a condição do ver, do ser, o verbo to be é o mesmo. No português a gente fala ser, estar. E aqui eu falo, aqui é a condição de eu e você estando. Relativo, temporária, passageira. Aqui é movimento, aqui é travessia. Então, tão importante a gente descondicionar e relativizar a importância absoluta que a gente dá às nossas histórias e questões. Isso não é uma apatia, uma indiferença ou uma irresponsabilidade, mas é uma chance de pausados, descanso de mim mesmo, aqui, da gente adentrar a condição de ser. Para toca o sino, o encontro acaba, a condição de estar, mas sustentado pela minha interioridade, pela minha sensibilidade, pela consciência aqui consagrada, que eu sou. Antes de Marco, antes de Nádia, eu sou. Simone, o que vem para você, querida irmã? Representando talvez aqui não só você, mas o grupo, que mantra, que palavra, que frase vem dessa volta? Vem, o primeiro prato depende do último. Isso tocou bem forte, porque pegando a situação da Nádia, que é a nossa, o estando caminhando para o sendo, sabendo que o último passo o que chega para mim é isso. O último passo é o que a gente já é e que nos acompanha o tempo todo, né? Tu vê que forte, né? E aqui uma aparente contradição, que na verdade não é contradição, pelo contrário, é um paradoxo, né? É bem importante isso. E eu não estou aqui disputando o que na exterioridade a gente prefere, dualidade ou não dualidade. Não dualidade é uma interioridade. E não adianta a gente estar no raso vertical, cabeção, cabeçudos, sabichudos, porque não adentra. A mente ordinária, ela não acessa. Daí a importância da meditação. E, de repente, um reconhecimento de dentro para fora por experiência própria, dessa condição de ser, que nunca, porque é vida, nos abandonou. Então, é quase que assim, amados, por realização agora, um usufruto de uma vida que já é, por mais que eu esteja num momento difícil de crise, de dificuldades, natural. Mas que bom poder acessar uma fonte para fazer a travessia do mistério do karma que me cabe viver. Porque eu estou na escola da vida, que arrogância é essa de me saber ou achar que eu sei a coisa, a história toda. Então está aqui, né, essa condição de humildação para a gente ter um reconhecimento daquilo que já é, puxa vida. E é aqui que entra numa encruzilhada para as nossas mentes. Pois descansa dessa mente, deixa ela na encruzilhada, para a gente, de repente, poder, através de um discernimento, que é uma clareza, aí sim, o livre-arbítrio me exercita a não ficar preso. Dou um passo atrás e, de repente, acalmo. E, através de uma serenidade, a condição é aí de discernir, de saber. E nessa aparente escolha, tantas decisões, da gente estar num lugar partindo do centro, talvez mais adequado para escolher o caminho correto, né? Que assim seja, todo mundo. Quero honrar essa volta que a gente deu aqui de quase 2 horas, não é pouca coisa numa quarta-feira à noite, meio de semana. É bacana, né? Quando de repente estamos disponíveis, não para ficar aqui se esforçando em tentar entender, mas não, deixa eu aqui abrir, através da minha atenção, uma qualidade de escuta. E de eu não ficar pensando isso também, porque pensamento vem e vai. Fica no sentir. A mente acalma e eu venho para um sinto muito. Mas é um sinto muito que, de novo, sabe? Ele acolhe, ele consola, ele fortalece, ele relaxa também. É um estado, de fato, transpessoal, me deixando atravessar pessoa.
Daí a importância dessa expiração, amados. Quero convidar vocês todos, tá, a participarem dessa nova etapa. A gente vai estar aí junho, julho, agosto e início de setembro. Acho que são uns 10, 12 encontros, alguma coisa assim. Procurem, tá, equipe, se você sente o chamado e o interesse de, através desse texto, o Evangelho de Tomé, o texto que eu li para vocês, a reflexão, é um texto do Dionísio Lelupe. A gente estuda junto também o Berto Roden, que é um filósofo brasileiro de uma grandeza que merece ser conhecida. É uma jornada muito bonita. Vocês que participam, né, de satsangs, participam de retiros, e estão num momento da vida onde, de repente, tão grande, tão frágil, tão sensível, mas tão fértil, a gnose, o conhecimento das escrituras que os que vieram antes de nós nos deixaram, são mapas, amados, para talvez até dar uma condição da gente confirmar as coisas que a gente está sentindo, seja na experiência humana, desértica muitas vezes, ou nas vivências profundas, nos despertares, porque aqui estamos, chegou a nossa hora, mas tudo isso que a gente está experimentando não é novidade, não. Vários grandes antes de nós sentiram a mesma sede, atravessaram o mesmo deserto, tinham essa aspiração de algo mais profundo, esse bendito descontentamento de ficar ali na identidade identificada com karma, porque reconheceram que tem algo que é antes, que é além, que no caso da tradição védica a gente chama de Dharma. Sentindo essa sede, esse chamado, todos vocês convidados, tá? A equipe também vai estar à disposição aí para, de repente, quarta-feira que vem, a gente seguir com essa senda. Mas independente disso, de estarmos juntos agora em algum outro momento, cuida. E de uma vez por todas, não deixa para depois a atenção dedicada a esse lugar mais profundo, que bate a sua porta muitas vezes, bate a minha, e que tantas vezes a gente se distrai novamente. O mundo, e não é só uma questão individual, precisa de uma porcentagem grande de pessoas despertando para uma nova consciência, para uma espiritualidade mais apropriada de dentro para fora, para aí a gente poder, através dessa espiritualidade, engajar. Eu venho aqui até como, me permitam aqui essa transparência militante, no bom sentido do termo, que não tem, amados, através de diplomacia, de ideologias, de horizontalidades, adequações, a gente lidar com a complexidade que é existir no mundo nos dias de hoje. Seja nós e o mundo, seja nós e o nosso parceiro dentro de casa. É tanta coisa acontecendo que chegou a hora da gente talvez honrar, dignificar a condição humana que temos, o potencial que há da gente de fato, de uma vez por todas, realizar algo que é maior do que essa aparência e esse jogo todo, né, que a gente costuma estar tão identificado. O yoga não teria outro cabimento senão esse, hein? Então cuidem-se nesse sentido mais profundo, tá? E aqui estamos, apesar de cada um, juntos estamos, sim. Honrado, tá? Com a presença de vocês. Namastê, 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 todo mundo. Peço só para a gente fechar os olhos um pouquinho, é um instante, é um minuto. Respira profundamente, irmão, irmã. E que a gente possa ficar com a lembrança dessa expiração, dessa vacuidade que é sinônimo de disponibilidade. A vida não pede da gente estar pronto. A vida pede da gente estar disponível, aberto, confiante, deixar atravessar.
Em nome do grupo, eu peço a bênção e agradeço também essa oportunidade de compartilharmos Om Sat San, a nossa busca, sincera busca do autoconhecimento, da autorrealização. Graças a Deus. Namastê, namastê, namastê. Boas práticas, todo mundo, bons estudos, bons caminhos. Até a próxima. Tchau, tchau.